Então, pessoal, vamos dar continuidade, então, na nossa aula de amálgama, né? Então, as ligas podem ser classificadas também quanto ao teor de cobre. Lembrando que as ligas convencionais são as ligas com baixo teor de cobre. Em geral, elas têm uma porcentagem de menos de 6% desse material. Por isso que a gente nem vê, na verdade, o material na reação de presa que a gente visualizou lá no primeiro slide, né? Normalmente ela é composta por partículas usinadas no formato de limalha, certo? E a gente tem a formação da fase gama 2, né? A gente já viu que, na verdade, essa fase gama 2 ela é prejudicial ao material. E ela é prejudicial por quê? Porque ela aumenta a suscetibilidade à corrosão do amálgama, né? Ela diminui a resistência do material e ela aumenta o creep, certo? Ali onde tem escrito creep, escrevam do lado escoamento, que é uma outra forma também de chamar. Na verdade, existe uma diferença entre creep e escoamento. Mas, assim, na maioria das provas, as pessoas colocam como sinônimos, certo? É uma diferença muito sutil. E realmente os autores acabam colocando como sinônimo. Então, acho que não vale nem a pena. Eu coloquei só para, se aparecer na prova relacionado, vocês saberem que é o creep, tá certo? Então, olha só. O que seria, então, o creep do amálgama? Né? É uma deformação que o material sofre, tá? Por conta de força compressiva cíclica, né? A gente tem na nossa cavidade oral vários amálgamas e aí, conforme a gente vai mastigando, esse material ele vai se deformando. Ó, a gente pode ver aqui o amálgama no dente. Conforme a gente vai mastigando, vai ocorrendo uma determinada deformação, certo? E aí, por conta disso, essa parte, né, que ficou um pouquinho mais alta, ela pode se fraturar e aí a gente tem uma degradação marginal, certo? E aí, só lembrando, ó, a deformação do material, o aumento do creep, ele leva a uma maior ocorrência de degradação marginal, pode ocasionar também infiltração marginal, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Cárie secundária, enfim, as outras consequências também. Essa foto eu tirei do Logercio porque eu achei mais simples explicar, né, pela foto. Acho que fica mais fácil a gente visualizar, certo? Então, a gente tem, ó, ligas com alto teor de cobre, que são as ligas ternárias, certo? Na verdade, nessas ligas, quantidades maiores de 6% já são consideradas ligas com alto teor de cobre. Mas, em geral, a quantidade de cobre varia de 13% a 30%, tá bem? E a gente tem, ó, nessas ligas a inclusão do eutético, né, que é a prata-cobre. A gente viu lá que o cobre nem participava da outra reação, né? Nessa a gente chama liga ternária porque a gente tem efetivamente participando da nossa reação o cobre, o estanho e a prata, certo? E assim, a prata-cobre, ela vai reagir com a fase gama 2, que era a fase mais prejudicial, na verdade, ao nosso material. E aí, a gente vai ter a formação de uma nova fase, a fase eta, que na verdade é uma fase ainda mais resistente do que as outras fases, certo? Então, assim, ó, só para vocês entenderem, a reação vai ser igual a que a gente viu anteriormente. Mas num segundo momento, né, a fase gama 2, ela vai reagir com o eutético. O eutético, a gente chama de eutético porque são materiais miscíveis, né, que durante o processo de cristalização, eles se separam, eles não tomam presa juntos. E aí eles aumentam a resistência do material. Então, assim, ó, o cobre vai se separar da prata. E aí, ó, o cobre vai se unir justamente com o estanho. E a prata vai se unir com o mercúrio, formando mais que fase, pessoal? A fase gama 1, certo?
E aí a gente tem os efeitos benéficos, né, da diminuição ou eliminação da fase gama 2, que é a maior resistência à compressão do material, maior resistência à corrosão. Então, assim, eu vi até, acho que uma questão recente, não sei se eu coloquei aqui, falando da corrosão e do zinco. O zinco também ajuda, né, a diminuir a corrosão. Mas o principal elemento, né, que dá uma maior resistência à corrosão é o cobre, certo? E redução do creep. As ligas, ó, com alto teor de cobre, elas podem ser divididas também em ligas de fase única, que aí a gente tem as partículas esféricas, né? E a gente tem também as ligas de fase dispersa, que é, na verdade, uma mistura, né, de 2/3 da liga convencional mais partículas esféricas, 1/3 da liga de alto teor de cobre, certo? E agora, em relação ao conteúdo de zinco, as ligas também podem ser ligas sem zinco ou com zinco, né? O zinco ele está em uma quantidade bem pequena, né? Aí sem zinco, ó, menor ou igual a 0,01% e com zinco maior que 0,01%, certo? O zinco, ele melhora as propriedades mecânicas e diminui a corrosão. O zinco é um antioxidante, ele se liga ao oxigênio e ele também ajuda na questão da corrosão, certo? E outra coisa que isso cai bastante nas provas, eu sempre vejo questão assim, né? Da questão do autosselamento do amálgama. A corrosão pode proporcionar um autosselamento da restauração. Entretanto, se excessiva, ela pode gerar porosidades, diminuição da resistência da restauração e liberação de produtos metálicos no meio bucal. Essa questão do autosselamento é justamente por conta da liberação desses íons que veda a interface entre o dente e a restauração, né? Até aí é benéfico, mas se o processo de corrosão for intensificado, a gente vai ter a degradação do material, certo? E atenção, ó, ligas com zinco, a gente pode ter um efeito chamado de expansão tardia. Antigamente, a amalgamação, a trituração era manual. Então, corria o risco de, durante a trituração, a gente ter uma contaminação da liga. Hoje em dia, a gente não usa mais, né, grau de pistilo, não é isso? A gente não usa mais isso, a gente usa já as cápsulas pré-dosadas e o amalgamador, né? Então, isso aqui durante a trituração, hoje em dia é muito difícil acontecer. Acontece mais durante a condensação. Quando a gente vai inserir o nosso amálgama na cavidade, se entrar em contato com a umidade, né, com a água, de saliva, enfim, a gente pode ter a liberação do hidrogênio, certo? E aí, a gente pode ter um aumento volumétrico da restauração de 3 a 5 dias depois, chamado de expansão tardia. Isso por quê, gente? Porque o zinco acaba se ligando ao oxigênio da água, né? E aí quem que fica livre? O hidrogênio. O hidrogênio é um gás. Os gases, eles se expandem. E aí, por conta disso, pode gerar esse efeito. E aí também a gente pode ter, ó, uma dor intensa de 10 a 12 dias após a inserção da restauração, sendo necessário muitas vezes até remover a restauração porque o paciente fica com dor. Tá bom? Então, pessoal, isso aqui, na verdade, é mais uma aposta minha do que eu ter visto em alguma questão. Mas é uma coisa mais ou menos parecida e eu vi que tem no Logércio. Então, falei, eu vou mostrar porque é uma coisa tão fácil, sabe? Não custa nada a gente saber. Se cair uma questão, a gente está sabendo. A gente tem o deslustre e a corrosão do amálgama. O deslustre é, na verdade, a perda do brilho superficial da restauração. O amálgama, né, ele fica na cavidade bucal, que é um meio úmido.
E aí esse processo de corrosão, né, na verdade, é um processo que vai acontecer num menor grau ou no maior grau, dependendo das propriedades do material. E aí, inicialmente, a gente tem, na verdade, a perda, né, do brilho do material. Quem já viu um amálgama que às vezes está perfeito, mas a superfície está totalmente rugosa, né? Assim, a restauração fica feia mesmo, né? Logo que a gente faz, fica aquele brilho e depois a gente se dá conta que a restauração está super rugosa. Então, assim, isso a gente chama de deslustre. Ela não tem um prejuízo ainda das propriedades mecânicas do material, é só uma perda do brilho. A corrosão, na verdade, a gente começa a ter a degradação do material. E aí o processo vai sendo continuado, né, vai progressivamente acontecendo, até a gente ter um material bem assim desgastado, né, restaurações com muita perda de estrutura, certo? Em relação às propriedades mecânicas, né, do amálgama, ele tem alta resistência à compressão inicial, baixa resistência à tração, é um material friável. A gente já viu algum material friável hoje? Foi o esmalte, né? Sim. Quem lembra de outro material friável? As cerâmicas, isso mesmo. Ele tem baixa resiliência. O que significa isso? Ele acaba transmitindo a carga, né, as tensões para a estrutura dental. Ele tem um módulo de elasticidade semelhante ao do esmalte, certo? E coeficiente de expansão térmica 3 vezes maior que o da dentina, tá? As vantagens do material, né, a gente meio que também já sabe. A resistência ao desgaste, a experiência clínica do material, facilidade de manipulação dele, né? É um material autosselante, então ele diminui a infiltração e a cárie secundária. E o custo, né? Que na verdade é um dos principais fatores da gente ainda utilizar esse material. E algumas limitações também, né? Que é a estética, a presença de mercúrio, que na verdade é mais questionável em relação ao meio ambiente, né, do que realmente ao mal que faz para a gente. A ausência de união à estrutura dentária. O preparo que é mais invasivo para que a gente tenha retenção da restauração. E a baixa resistência à fratura. Por isso ele tem que ter uma espessura mínima de 1,5 a 2 milímetros, para ele não fraturar. Tá bom? Então, pessoal, uma questãozinha para a gente resolver, né, sobre o amálgama de VOF. Vocês viram que eu adoro VOF, né? Porque, na verdade, no VOF a gente aprende tanto com as falsas quanto com as verdadeiras. Enfim. Então, vamos lá. Em relação ao amálgama, né? Apresenta como característica de resistência mais favorável a resistência à tração, a qual demonstra valores mais elevados nas ligas de fase dispersa. Falso, né? Ligas de amálgama com alto conteúdo de cobre apresentam uma quantidade maior que 30% de cobre em peso na sua composição, sempre em forma irregular. Falso, né? Sofre um processo de corrosão no meio bucal, que pode ser em maior ou menor intensidade, na dependência da quantidade de zinco presente na liga. A gente já viu, né? Eu falei para vocês que, na verdade, o que mais faz diferença é o cobre, né? O CRIP é a propriedade do amálgama de prata que representa o escoamento do material, sob a ação de uma força constante e está diretamente relacionado à degradação marginal nas ligas com baixo conteúdo de cobre. Verdadeiro, né? Então, ó, a gente tem aqui a letra D de verdadeiro. Essa foi minha prova, gente, 2015.
Em relação às indicações, né? Eu acredito que isso vocês já saibam também. Cavidade do tipo 1, do tipo 2, lembrando que não deve ter uma extensão vestíbulo-lingual muito grande, porque senão a gente pode ter um efeito de cunha, né? E ter uma fratura dental, certo? Cavidades do tipo 5 em situações especiais. Por exemplo, dentes que vão receber um grampo de PPR. Pode ser utilizado. Dentes posteriores também amplamente destruídos, que a gente pode fazer, né, aquele amálgama extenso para substituir uma restauração indireta. Mas a indicação mais precisa são as cavidades médias, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho do preparo do amálgama, né? Como é que tem que ser. Às vezes caem também questões relativas a isso, do preparo, né? Antigamente a gente usava aquelas formas, né? Forma de contorno, forma de resistência, forma de retenção, forma de conveniência. Hoje em dia já a gente nem fala mais tanto nisso. O mais importante realmente é a forma de resistência e a forma de retenção, já que não é um material adesivo, né? Então, assim, tem algumas coisas do Baratieri, tem algumas coisas do Conceição e algumas coisas eles pensam diferente, certo? Em geral, ó, as paredes circundantes da caixa oclusal, elas devem ser paralelas entre si e perpendiculares à parede pulpar, certo? Remoção do esmalte sem suporte ou apoiado em ionômero. Então, a gente tem duas opções, esmalte sem suporte. Ou coloca ionômero para dar suporte e faz o preparo, ou a gente tem que remover, certo? O Conceição fala que se uma cúspide, por exemplo, estiver fragilizada, né, a gente tem que remover essa cúspide também. Então, por exemplo, se for uma cúspide funcional, a remoção tem que ser em torno de 2 milímetros, para a gente conseguir ter uma resistência. Se for uma cúspide não funcional, em torno de 1,5 milímetro, tá? O que mais? Ó, ângulo cavo superficial em 90 graus ou 70 graus. A gente vai ver isso também. Ângulos internos arredondados, né? Parede mesial e distal paralelas ou divergentes. Ó, isso aqui eu botei para chamar a atenção. Segundo Baratieri, na caixinha, tá? Nas proximais, desculpa, tanto na mesial quanto na distal, as paredes têm que estar divergentes, não convergentes. Eu até grifei, porque assim, isso é errar certo na prova. Se a gente não lê o Baratieri e vê isso, a gente nunca vai dizer que o preparo vai ser divergente em situação nenhuma, certo? Ele diz que as paredes mesial e distal, elas devem ser paralelas ou divergentes para oclusal. Para quê? Para a gente evitar o solapamento da crista. Vou fazer uma classe 1. Se eu fizer, né, ali naquela região, um preparo também convergente, eu vou estar solapando a crista marginal dos dois lados, certo? Vocês visualizam isso? Então, ele tem que ser ou paralelo, em geral a gente faz paralelo, né? Ou então, ligeiramente divergente, para a gente dar um maior suporte à crista marginal, certo? Que, na verdade, a crista marginal é uma estrutura de suporte do dente. Ela ajuda a manter a resistência da estrutura dentária. Tá bom? E a curva reversa de Hollenbeck, né, que eu coloquei até aqui a fotinho, que na verdade, ó, é realizada na parede vestibular da caixa proximal para aumentar a espessura do amálgama nessa região e evitar a fratura do esmalte remanescente, certo? E o que a gente já viu, na verdade, a profundidade oclusal de 1,5 a 2 milímetros. A gente tem também, pessoal, a forma de retenção. Resistência, forma de resistência, a gente tem que pensar assim, é resistência do dente e do amálgama, é dos dois.
Por isso que a gente faz todos aqueles procedimentos. A forma de retenção é para manter o amálgama na cavidade. Essa que é a diferença, né? Então, assim, ó, forma de retenção. As paredes circundantes da caixa oclusal, lembrando, podem ser paralelas, porque tem autores que falam paralelas, ou convergentes para a oclusal, certo? A gente está na caixa oclusal. E o que mais? A profundidade, né? A gente já viu também que tem que ser em torno de 1,5 a 2 milímetros. E a profundidade ideal é que ela seja igual ou maior que o istmo da cavidade. Ou seja, aquela abertura vestíbulo-lingual, ela deve ser o quê? Menor do que a profundidade, certo? Para a gente ter uma maior retenção do material. E as paredes vestibular e lingual da caixa oclusal também podem ser convergentes no ângulo de 70 graus. Ou seja, 70 ou 90, paralela ou convergente, certo? Cada um vai falando uma coisa, aí eu vou colocando para vocês saberem que pode quase tudo, né? E alternativas para a gente reter também. A gente tem também, ó, sulcos, canaletas, amálgama-pin, amálgama adesivo, pinos dentinários, né? Ó, nessa imagem aqui do Baratieri, eu acho que ele conseguiu simplificar todos os princípios que a gente viu, na verdade, ó. No 1, a gente consegue ver que aqui na cavidade, ó, os ângulos internos, eles têm que ser arredondados. Por quê? Porque se eu tenho uma espessura aqui, um ângulo reto, eu vou ter uma espessura ali fina de amálgama, né? E aí, com os esforços mastigatórios, eu gero muita tensão nessa região. E eu posso ter uma fratura, certo? O que mais? A parede pulpar, ela deve ser paralela, né, à polpa do dente, certo? No 3, ó, a nossa profundidade, ela deve ser de 1,5 a 2 e ela deve ser maior do que a abertura vestíbulo lingual, do que o istmo da cavidade, certo? Agora vamos lá, o 5 está aqui. O 5 é uma outra forma da gente ver o dente. Aqui, ó, a gente está vendo a vestibular e aqui a palatina. Aqui, na verdade, é a mesial e a distal. Então, isso aqui que a gente está vendo são as cristas marginais, certo? É um outro ângulo de visualizar o dente. Então, vamos lá, ó. No 5, lá, a gente não pode solapar, lembra? Não pode solapar a nossa crista, não pode deixá-la desapoiada. Então, a gente tem que fazer o quê? Ou a gente deixa ela paralela ou ligeiramente divergente, tá bom? O que mais? No 6, aqui, ó, o nosso preparo, a nossa caixa oclusal pode ser ou paralela ou convergente para a oclusal, para a gente manter retida a nossa restauração, certo? E por último, cadê o 7? Está aqui. O nosso ângulo de cavidade, né, o ângulo cavo superficial, ele pode ser numa angulação de 70 graus, caso, né, a gente tenha uma convergência, ou de 90 graus. Por isso que é 70 ou 90, porque é se a parede está paralela ou se a parede está ligeiramente convergente, certo? Deu para entender agora todas as informações? Em relação às canaletas, pessoal, Conceição fala, ó, que canaletas podem ser feitas, né? E elas devem ser curvas e contínuas e ter mais ou menos 1 milímetro de profundidade, ó. Aqui não tem canaleta, na verdade, né? Peguei uma foto do amálgama-pin, certo? E o amálgama-pin, a gente vai pegar também uma broca de 330 ou 245 em alta rotação e vai fazer uma perfuração, com cuidado para não acertar a polpa do paciente, né? De 1 a 3 milímetros de profundidade. Em geral, o recomendado é um pin por cúspide e por proximal, certo? Aqui ele não fez, mas ele indica um pin por cúspide mais um pin por face proximal perdida. E aí ele faz um chanfrado também,
para ter uma maior retenção. O amálgama adesivo, que na verdade é a utilização do sistema adesivo. Lembra que a gente viu isso em proteção? Então, é o sistema adesivo utilizado junto com o amálgama, né? E assim, lembrando, o sistema adesivo ele deve ser quimicamente ativado. Porque a gente vai colocar o amálgama, como é que a gente vai fotoativar? Certo? Se o objetivo é só selar, a gente pode fazer uma hibridização e colocar o material. Mas se o objetivo é fazer amálgama adesivo, a gente tem que usar o quimicamente ativado. Por quê? Porque ele vai se unir ao dente, ele vai sofrer a reação e vai se unir ao dente, e ele também vai se unir ao amálgama por imbricamento, certo? Conforme a gente for condensando o amálgama em cima dele. Olha, pode fazer o condicionamento ácido, é porque hoje em dia a gente fala até em autocondicionante, né? Depende do que você está utilizando, mas o quimicamente ativado, em geral, a gente faz o condicionamento ácido normal antes. Eles não falam, eles falam exatamente assim, não explicam como é que é a técnica, né? Depende do material, na verdade, que você vai estar utilizando. Por exemplo, se você utilizar o Scott Bond multiuso, que é um convencional, aí você tem que fazer condicionamento ácido, aí você vai aplicar todas as camadinhas e você vai aplicar o catalisador, né, que vai transformar tudo no químico. E aí você vai colocar por cima, entendeu? Aí depende. Se você for utilizar o universal que tem hoje em dia, de frasco único, você não vai fazer. Entendeu? Tá bom? E aí, quais seriam as vantagens do nosso amálgama adesivo? Ele reduz a infiltração marginal, protege o complexo dentino-pulpar, reduz a deflexão de cúspides e dá um reforço à estrutura dental. Certo? Em relação à restauração, pessoal, a primeira etapa da restauração é a amalgamação. E aí a gente tem uma diferença também em relação a isso. Segundo Baratieri, quanto maior o tempo de amalgamação, maior o tempo de trabalho. Ou seja, se a gente aumentar o tempo no amalgamador, a gente vai ter mais tempo de trabalho. Já a Nusavice, ele não concorda. Então, ele acha que a super trituração, você aumentar o tempo, né, você vai alterar as propriedades e vai reduzir o tempo de trabalho. Certo? A subtrituração, você diminuir, na verdade, você vai diminuir a resistência do material. Então, aqui, ó, um amálgama normal, como a gente trabalharia, né? Um amálgama subtriturado, ele fica com aparência seca, que seria assim. E um amálgama super triturado, a gente tem uma aparência mais molhada, mais úmida. Certo? Tá bom? Em relação à condensação. A condensação, ela serve para adaptar e compactar o material às paredes cavitárias. Ela vai minimizar as porosidades internas da restauração, certo? E reduzir o conteúdo de mercúrio também. Em relação à brunidura pré-escultura, todo mundo sabe que é brunidura, né? Ótimo. Então, ela vai melhorar a adaptação às margens do preparo, vai reduzir também o mercúrio residual. Lembrando que os movimentos são do centro para as margens cavitárias, para a gente permitir um melhor vedamento, adaptação às margens, certo? Em relação à escultura, ela deve ser o mais rasa possível. Por quê? Se a gente faz uma escultura profunda, na verdade a gente está diminuindo a quantidade de amálgama naquela região. E muitas vezes, se a gente trabalhou na profundidade
de 1,5, por exemplo, que é uma profundidade limite, a gente vai ter um amálgama com uma menor espessura do que o mínimo naquela região oclusal do sulco, tá certo? E aí ele fica mais suscetível à fratura. O amálgama, ele deve apresentar uma certa resistência para ser esculpido. Laguercio fala em grito do amálgama, que aí a gente passa a nossa Rollenbeck e ele faz aquele barulhinho de arranhando mesmo, né? E aí ele está pronto para ser esculpido. Ele tem que ter uma certa resistência. E a gente tem, por último, a nossa brunidura, por último no dia, né? Depois tem ainda o acabamento e polimento. Mas a brunidura pós-escultura. A brunidura pós-escultura, ela tem mais ou menos os mesmos objetivos da pré-escultura, mas ela é importante também por outros fatores, né? Ela também vai melhorar a adaptação do material às margens, ela vai promover maior lisura e vai facilitar o nosso polimento, certo? Ela reduz também a porosidade e a infiltração marginal. Diminui também o mercúrio residual das bordas da restauração. E aumenta a dureza nas margens. Em geral, a gente tem que lembrar que elas fazem mais ou menos a mesma coisa, só que a brunidura pós-escultura tem outros benefícios também, né? Além de facilitar o polimento, aumentar a dureza, né? Certo? E o acabamento e polimento. O acabamento e polimento, na verdade, é na consulta seguinte. A cristalização do amálgama, ele demora também de 24 a 48 horas. Então, o ideal é que a gente tenha respeitado esse período, né, para a gente poder fazer o nosso acabamento e polimento. E aí, só para vocês terem uma ideia, ó, a superfície polida é muito mais lisa que a esculpida, de 10 a 20 vezes, e que a obtida com a matriz de aço, de 2 a 5 vezes, tá? Os objetivos do acabamento e polimento são corrigir a oclusão, né? Refinar a nossa escultura, reduzir as asperezas e conseguir uma melhor lisura superficial, regularizar os bordos e, principalmente, ó, aumentar a resistência à corrosão. Por quê? Porque a camada superficial, ela também tem muito mercúrio. Quando a gente faz esse acabamento e polimento, a gente tira também essa camada superficial. E uma coisa muito importante que o Laguercio fala é não gerar calor durante essa etapa. Por quê? Porque acima de 60 graus, né, a gente tem uma maior possibilidade de desintegração, corrosão e fratura do material. E aí a gente deve utilizar a baixa rotação, por isso que as nossas brocas que a gente utiliza normalmente são as multilaminadas, né, do contraângulo, com baixa pressão, movimentos intermitentes e com a utilização de lubrificantes, para não superaquecer essa restauração. E outro fator importante é que o amálgama, ele também pode ser reparado. A gente também pode fazer um reparo na restauração de amálgama. Mas essa restauração vai ter metade da resistência de um amálgama sem reparo. Certo? E agora, o que caiu lá na prova do ano passado, tadinha, gente. Nunca vi isso antes, né? Enfim, tem coisas que a gente só descobre na hora da prova mesmo. É a surpresinha. Então, isso aqui, na verdade, nem estava na prova. Mas, quando eu fui procurar isso, eu achei isso. Aí eu falei, vamos colocar, porque vai que, né? Não sei. Enfim, vamos lá. Então, de acordo com a NR7, das Normas de Saúde e Segurança do Trabalho, o limite de exposição ao mercúrio é de 40 microgramas por metro cúbico de ar, para uma jornada semanal de até 48 horas, certo? O limite máximo de mercúrio no organismo é de 35 microgramas por grama de creatinina. E ele pode ser medido por exame de sangue ou exame de urina, certo?
E que mais? Ambiental, né? Na verdade, o que a gente sabe hoje em dia é que, pra gente, o mercúrio realmente não causa tantos danos. Quem come atum, quem come japonês, come muito mais, tem muito mais mercúrio no organismo do que quem tem uma restauração de amálgama, né? Para nós, dentistas, ainda é pior do que para o paciente, porque se a gente trabalha num posto que só usa amálgama em dentes posteriores, a gente está ali direto trabalhando com a restauração, né? E o paciente, a gente vai colocar, depois ele toma presa e é difícil a liberação do amálgama a ponto do mercúrio, né, na verdade, a ponto de fazer mal a esse paciente, visto que tantos alimentos têm uma quantidade muito maior, tá? A maior parte da preocupação, na verdade, é ambiental, porque a gente sabe que esse mercúrio ele vai se acumulando, né, no meio ambiente, e aí ele pode ser muito prejudicial para os peixes, né? Eu falei que a gente come atum, a gente acaba tendo mais mercúrio, mas é por isso, ele se acumula, né, em rios, em mares, enfim, e aí os peixes ali, eles acabam, né, acumulando esse metal e a gente consome e a gente vai acumulando também, certo? Então, na verdade, é uma preocupação mais ambiental do que qualquer outra coisa. E assim, nessa convenção de Minamata, ele estabeleceu obrigações, né, e aplica medidas para redução de emissão e de liberações do mercúrio, certo? E seus resíduos no meio ambiente. E aí prevê a eliminação ou redução de seu uso em produtos e processos industriais como o amálgama dental. Lá diz que para o amálgama dental está previsto uma redução, não uma eliminação. Por quê? Por mais que traga prejuízos ao meio ambiente, países pobres, né, que têm dificuldade, né, realmente não podem simplesmente abrir mão de parar de usar esse material, certo? E aí, ó, na verdade, as baterias, interruptores, lâmpadas fluorescentes e pesticidas e cosméticos, eles prevêem a eliminação do uso até 2020, certo? O amálgama é só uma redução. Ah, eu achei que eu fosse colocar a questão, esqueci de colocar, gente. Ai, ó, a gente vai agora para caracterização dos materiais, certo? Na verdade, eu já falei um monte de coisa das propriedades dos materiais no meio das aulas e eu vou falar ainda um monte de coisas no meio das próximas aulas, né? Quando a gente for ver fotoativação, a gente vai ver as características da luz, as características ópticas dos materiais, né? Mas algumas características específicas eu acho que é importante a gente saber, porque eu vi em várias questões e às vezes é uma bobagem que faz a gente errar a questão, certo? Eu não acho que tem que ficar decorando definição nenhuma. Eu acho que se a gente entender mais ou menos o que é, a gente muitas vezes já consegue resolver a questão, tá bom? Então, assim, ó, em relação às propriedades físicas, a gente até viu, né? A viscosidade, que é a resistência ao escoamento, e a gente tem também o tixotropismo, que é a capacidade do material de fluir sob pressão. Então, assim, é um termo muito utilizado, né, para os materiais de moldagem e também a gente utiliza nos dentifrícios, né? A gente escuta falar bastante esse termo em relação aos dentifrícios. Quando a gente aperta a nossa pasta de dente, a pasta flui sobre a pressão, ela consegue sair do tubo, certo? O que mais? Em relação às propriedades térmicas, né? Na verdade, a gente já viu as duas últimas. A condutividade térmica, a gente tem uma noção de materiais condutores e materiais isolantes, né? Eu não quero que vocês decorem a definição, porque é meio chatinha. Mas só entender, pelo menos, a diferença entre elas, tá certo? E a importância disso para os materiais, tá? Ó, condutividade é a quantidade de calor que passa de um corpo com 1 centímetro de espessura
com seção transversal de 1 centímetro quadrado, quando a diferença de temperatura entre os dois extremos do corpo é de 1 grau. Gente, o que é um material condutor ou isolante? É um material, exatamente, que transmite ou não calor, certo? Então, é a quantidade de calor transmitida, é isso, tá? Mas se vocês verem essa definição, vocês também não vão achar nada exorbitante. Então, materiais condutores, metais. Metais são materiais condutores. Materiais isolantes, ionômero de vidro, as resinas compostas, as cerâmicas, certo? Difusividade térmica, a gente viu isso, lembra? Lá na questão que caiu do ionômero de vidro. Então, na verdade, a difusividade é a velocidade pelo qual um corpo com uma temperatura heterogênea atinge um estado de equilíbrio térmico, certo? E ele é importante para os agentes de proteção. Vamos pensar lá no caso do ionômero. Ali na questão, dizia que ele tinha alta difusividade. Então, ele tinha uma velocidade, né, rápida de transmitir o estímulo. Aí, o que isso quer dizer? Isso é bom para um agente de proteção? A gente quer, na verdade, né, que essa velocidade seja baixa. Porque quanto menor a velocidade, o calor vai dissipando. E aí ele não transmite esse calor para a polpa. Então, ter uma alta difusividade é uma coisa ruim para um agente de proteção pulpar. Então, a difusividade, a gente tem que levar em consideração que é a velocidade com que o calor passa. A gente quer que o ionômero, né, os materiais de proteção, demorem a passar esse calor, porque aí parte do calor é dissipado, certo? E o coeficiente de expansão térmica linear, que a gente até viu também no caso do ionômero, né, que na verdade é uma alteração de comprimento de um material quando a sua temperatura é aumentada ou reduzida em 1 grau Celsius. Então, é o quê? O quanto o material expande ou contrai, né, quando a gente tem um aumento ou uma diminuição da temperatura, certo? Se souber que a condutividade térmica é a quantidade de calor que passa, a difusividade é a velocidade com que transmite o calor, e o coeficiente é o quanto dilata e expande na alteração de temperatura, já está ótimo. Não precisa ficar decorando a definição, tá bom? Em relação às propriedades mecânicas, né? A resposta à aplicação de uma força a um determinado corpo é a deformação. Gente, está escrito lá no Logércio. Todo corpo que a gente aplica uma força, ele vai sofrer deformação. Todo. Mesmo que seja um mosquitinho pousando na carteira. Ele sofre uma deformação. Não é visível para a gente, mas sofre, certo? Então, assim, a deformação, ela pode ser de 2 tipos. Ou elástica ou plástica. A elástica, ela é reversível. Então, assim, se eu pegar, por exemplo, esse copo de café e eu faço uma deformação nele, quando eu cesso, ele volta ao estado original, certo? Já se eu faço uma deformação, se eu faço uma tensão maior no copo, aperto mesmo ele não vai voltar. Ele vai sofrer uma deformação plástica, permanente, certo? Então, essa é a diferença. Então, assim, até determinado ponto, o material consegue se deformar ao cessar a força, certo? E retornar ao seu estado inicial, que é a elástica. Esse limite é chamado de limite de proporcionalidade. Até ali, ó, até aqui, eu botei o gráfico só para mostrar, para a gente visualizar, né? Até esse limite, a tensão aplicada, ela leva a uma deformação. Mas, quando eu cesso essa tensão, ele volta ao estado original. Mas tem o limite. Depois do limite, né,
A partir daí, o corpo vai sofrendo uma deformação até que ele não aguenta e fratura. Tá? Certo? Então, assim, a gente tem também a resiliência. Lembra que eu falei que o amálgama não era um material resiliente? Que ele acabava transmitindo para o dente as tensões. Né? E a resiliência, hoje em dia a gente fala muito de resiliência, né? A gente está numa pegada meio zen, a gente tem que ser resiliente. Então, é a quantidade de energia armazenada quando um corpo é tensionado até o seu limite. É você realmente aguentar aquela tensão ali. Mas isso dentro do limite de proporcionalidade do material. Tá bom? E o módulo de elasticidade ou módulo de Young, esse então cai o tempo todo, né? Eu coloquei na apostila esse exemplo da borracha, mas aí eu vi um exemplo que eu acho que é até mais fácil a gente entender, aí eu trouxe para cá, tá? Na verdade, o módulo de elasticidade, ele é o grau de rigidez de um corpo. Então, por exemplo, ó, se eu pegar uma barra de alumínio e uma barra de ferro, mesmo tamanho, mesma espessura, tudo igual, certo? Qual que eu tenho mais facilidade em dobrar? Alumínio, né? Eu consigo dobrar o alumínio com muito mais facilidade do que o ferro. Possivelmente o ferro eu nem vou conseguir dobrar tudo que eu quero. Eu tenho que fazer uma tensão muito maior para dobrar o ferro, tá? Do que para dobrar o alumínio, para a gente ter a mesma deformação. Então é isso, ó, a borracha de cabelo e a borracha de pneu. Eu também tenho que fazer uma tensão bem maior para a borracha de pneu do que para a de cabelo, para a mesma deformação que eu quero ter no corpo, certo? Isso é o grau de rigidez do material. E aí a gente também tem outras características, né? A friabilidade a gente fala direto. É um material frágil, é um material friável. Na verdade, são sinônimos, né? É a incapacidade do material suportar a deformação plástica antes de fraturar. Então, ó, passou do limite de proporcionalidade e aí continuou a tensão, ele fratura rápido. Quem é friável? A gente já falou um monte. O esmalte, né, a cerâmica. Por que a gente ajusta a cerâmica, muitas vezes, só depois que ela está cimentada? Porque é um material friável. E aí, o paciente fecha para marcar no carbono, faz uma força muito grande, e aí o que acontece? Fratura. Quando a gente cimenta, o nosso cimento ele serve como um amortecedor, né? Dessas forças aplicadas, certo? E a gente tem também, ó, ductibilidade e maleabilidade, que assim, gente, é só o contrário, não precisa decorar nada. É o contrário disso. É a capacidade dele suportar as deformações plásticas antes de fraturar. O ouro é assim, ele suporta, grande deformação plástica antes de fraturar. E a tenacidade é a quantidade de energia armazenada até a fratura. A resiliência era até o limite, né? A tenacidade é até a fratura. Só isso. Viu? É simples. Eu sei que às vezes a gente lê as coisas assim e acha que é meio impossível, né? E assim, eles têm cobrado algumas coisas relacionadas a isso, né? A gente viu na prova passada o grau de conversão, o FTIR. Então, eles estão nessa pegada, né, mais voltada para as propriedades dos materiais. É bom a gente saber, tá? A cerâmica. Ó, em relação às propriedades de resistência, né, a gente já viu, ó, resistência à tração. A gente viu que o amálgama tem uma pobre resistência à tração, né? O esmalte também. O que é resistência à tração? É resistência do corpo ao alongamento, tá? Quando a gente morde uma bala, a gente faz primeiro uma força de compressão, a gente comprime a bala, e aí quando a gente abre a boca, principalmente se for uma bala pegajosa, a gente está fazendo naquele corpo uma força
de tração. A gente está submetendo aquele corpo ao alongamento, tá? Só para vocês entenderem a propriedade. Resistência à fadiga é quando o material é submetido a cargas cíclicas. E a gente vê quanto esse material aguenta de carga cíclica antes de fraturar, certo? E a dureza, as pessoas confundem muito dureza com o quê? Com módulo de elasticidade, tá? Mas eles são diferentes. O módulo de elasticidade é a rigidez, a dureza é a resistência à penetração, certo? Gente, deu para entender? Vocês querem dar um intervalinho? Essa é a última aula. Pode ser? Vamos dar um intervalinho agora e a gente volta em seguida. Só para o